A gente atualiza agora a situação em Maceió. Um hospital que tem 120 pessoas deve ser evacuado em meio ao risco de afundamento de terra causado por uma das minas da Braskem. A situação por lá é grave. E hoje a Defesa Civil registrou um novo tremor na região às 2 da manhã. O alerta máximo de risco permanece porque o solo pode afundar a qualquer momento. E a Taíla Paiva traz as últimas atualização para a gente. Taíla, você trouxe mais cedo essa informação das 2 da manhã. Você conversou com algumas pessoas que sentiram esses tremores. O que elas disseram? Elas ficaram bastante assustadas. Outra informação que você trouxe bastante importante, que na região próxima à possibilidade do desastre da cratera, já há pessoas se mudando indo para casa de parentes com medo de um eventual desastre ambiental. Boa tarde, Taíla. Muito boa tarde para você também, Gustavo, e para todos que nos acompanham aqui na CNN. Olha, é isso mesmo, a gente acompanhava a informação dos moradores do Farol que sentiram sim o tremor. Agora, eu dando uma volta na cidade, a gente foi para outro ponto, para o conjunto Flechal. Lá, a gente recebeu informação de moradores, mais de um morador, de que sentiram realmente esse tremor. Eles falam, inclusive, de que não conseguem sequer dormir. Viu, Gustavo? Um morador me confidenciou de que ele dorme com um copo d'água do lado, porque se o copo mexer, aí ele pega a sua lanterna e vai direto para o quintal de casa. Tudo isso pelo medo que as pessoas estão tendo desse grande colapso que foi anunciado na última quarta-feira. As pessoas estão com medo e é de um ponto ao outro, do Farol até o Flechal, que fica no bairro do Bom Parto. As informações que a gente tem de momento são as que a Defesa Civil já informou a todos. Todo o perímetro de segurança que foi mapeado pela Defesa Civil precisa ser respeitado. E a gente reitera à população de Maceió, de Alagoas, de que muita disseminação de informações falsas estão sendo enviadas, encaminhadas via WhatsApp. Uma enxurrada de informações falsas, viu, Gustavo? Todo mundo resolveu ser geógrafo agora, todo mundo resolveu dar opinião sobre isso. E a gente precisa entender a importância da imprensa nesse momento, de receber informações concretas e corretas, essas informações que são apuradas na Defesa Civil, as informações que são apuradas com as pessoas, na casa delas, o depoimento das pessoas, onde a gente tira a verdade e traz aqui para o público. As pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo, você que é maceioense, você que é de Alagoas, preste bastante atenção. Não pode transitar nem a pé pelos perímetros de segurança que a Defesa Civil já deixou mapeado. Não pode, gente. Existe um risco de colapso, esse risco é iminente, pode acontecer a qualquer momento, não existe uma hora certa, não existe um momento certo, pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora, durante essa transmissão, pode estar acontecendo o colapso, tá, Gustavo? As informações de que a gente tem é a seguinte: o hospital sanatório evacuou boa parte das pessoas que estão por lá. A gente já tem informação de que 80 pessoas foram transferidas, mas tem um outro hospital, um hospital psiquiátrico, ali naquelas proximidades também, e que tem vários pacientes inclusive que moram nesse hospital, são 19 pacientes ao todo, e as pessoas não têm para onde ir, e elas se perguntam como é que vai acontecer, se acontece um colapso, se a terra treme aqui por perto, como é que esses pacientes vão ficar? E um estudo está sendo feito, uma reunião foi feita, numa união inédita entre a Prefeitura de Maceió e o governo do estado, que tem se unido, tem deixado um pouco a rivalidade política de lado e realmente se unindo neste momento e feito essa reunião para que o mapeamento fosse feito em deslocamento. Quantas pessoas seriam encaminhadas para um lugar e quantas pessoas seriam encaminhadas para outro lugar. Estamos em contato com a diretoria desse hospital psiquiátrico chamado Portugal Ramalho e em breve traremos a informação do que ficou resolvido, como é que essas pessoas vão fazer para saírem dali. O que importa, o que interessa é que as pessoas saiam com vida, né? Que nada aconteça com elas, porque a gente sabe, não dá para deslocar as pessoas daquele local e colocar simplesmente numa escola, e colocar simplesmente no ginásio. E o aparelhamento médico, elas precisam de um aparelhamento médico. Não se pode fazer de repente, é verdade, mas tem que correr, o governo do estado tem que correr para deslocar aquelas pessoas daquele local e colocá-las em um local seguro, aparelhado e que elas tenham a segurança e, lógico, continuem recebendo o tratamento. Gustavo?
Taíla, irretocável o seu comentário. Justamente, liguem na CNN Brasil, aqui é jornalismo profissional, aqui tem apuração, aqui tem a Taíla no local, percorrendo todos os bairros, para informar a você que está nos assistindo, que está em Maceió, a informação mais segura. Essas mensagens de WhatsApp têm muita fake news, então é importante confiar na imprensa profissional. Taíla, você trouxe uma informação importante, que ainda não há uma decisão para o deslocamento dessas 120 pessoas. É no bairro do Farol, onde você estava há pouco, na outra edição do Agora. Eu gostaria de saber, Taíla, outra informação que você trouxe mais cedo, que é em relação ao psicológico dessas pessoas. É uma tragédia anunciada. Desde 2010, nós temos rachaduras nas casas, preconizando que poderia ser essa cratera, e isso causa um efeito psicológico muito forte nas pessoas. Eu gostaria que você relatasse a sua experiência e também como esse efeito psicológico ainda está afetando muitas pessoas que, mesmo que não estejam no perímetro onde pode acontecer esse acidente, essas pessoas estão deixando suas casas. Estão deixando suas casas, principalmente idosos, que têm laços sentimentais com as casas e indo para outros lugares. Exatamente, Gustavo. Olha, agora há pouco estávamos no bairro do Bebedouro, lá no conjunto do Flechal. A gente recebeu, aliás, um senhor nos recebeu gentilmente, nos pediu, nos convidou, entra aqui na minha casa, converse com a gente. E a gente viu um caminhão de mudança na porta da casa dele, junto com a Defesa Civil e também com uma ambulância. E aí eu perguntei, como é que o senhor está? O que está acontecendo aqui? Ele disse, minha filha, eu preciso sair da minha casa urgentemente. O que acontece? A mãe desse senhor, ela tem 100 anos. Ele estava cuidando da mãe com medicamentos dentro de casa. E ele disse que precisava tirar a mãe dali urgente, porque se acontecesse o pior, se acontecesse o colapso, como é que ele iria sair e deixar a mãe dele para trás? A mãe dele é uma senhora acamada, né? Então, Gustavo, os relatos são extremamente fortes. A gente está indo na casa das pessoas e se arrepia ouvindo o relato dessas pessoas, se emociona junto com elas, porque elas estão tirando do próprio bolso aquela reserva que elas tinham, de repente, para fazer uma outra coisa, estão saindo de dentro das suas casas, uma casa, um lar, onde elas se sentiam seguras, estão indo para outro local, estão indo para uma casa de aluguel, estão indo incomodar as famílias, né? A pessoa se sente incomodada quando está na casa de parente, não é a nossa casa. E caminhando pelas ruas, Gustavo, mais uma vez, pela Rua do Flechal, pela Rua do Bom Parto, pela Rua do próprio Pinheiro, onde nós estamos fazendo, durante esses 2 dias de cobertura, fazendo esse mapeamento, caminhando, conversando com as pessoas, a gente percebe o cenário de guerra triste, muito triste, saber e perceber que as pessoas estão sendo obrigadas, não estão sendo convidadas, estão sendo obrigadas a saírem das suas próprias casas e deixarem seu próprio lar, Gustavo. Taína estava falando agora há pouco a respeito dessa situação de apreensão. E é uma tragédia anunciada, como você mesma disse. Desde 2010 nós temos algumas rachaduras. A Braskem tem feito um processo para tirar as pessoas da região, mas aí nós vemos a situação do hospital. Já havia uma possibilidade dos tremores se estenderem e teria de haver, do poder público e da Braskem, pelo menos, um planejamento para retirar essas pessoas. A Braskem já se posicionou sobre esse hospital? Se tem uma estrutura para acomodar essas pessoas ou ainda não? Olha, conversando com a diretora do hospital, a gente percebeu, e ela nos relatou, de que a Braskem fez uma reforma no hospital, mas o hospital fica ali no próprio bairro do Farol, muito próximo ao bairro do Pinheiro, e eles têm muito medo de que o pior aconteça. Para você saber, e para a gente ser mais justo, a área de criticidade onde está o hospital é a área 01. Mesmo assim, as pessoas têm muito medo do que pode acontecer ali. São 14 pacientes compulsórios, 19 pacientes que moram no hospital e são muitas famílias que ficam ali preocupadas com seus parentes que estão no hospital. A Braskem não deu sugestão nenhuma ainda de um outro local. O governo do estado tem entrado em contato com a Braskem e tem tentado a resolução correta deste caso, mas até agora, Gustavo, não tem nenhum posicionamento, não tem um outro local e sequer aqui no nosso estado tem um outro hospital psiquiátrico. Isso seria inédito. Precisam de um plano? Sim, e tem que ser urgente. As pessoas não podem ficar lá naquele lugar, sobretudo aquelas que moram ali, que têm comorbidades, aquelas pessoas que são acamadas e elas não têm noção nenhuma, segundo a diretora, do que está acontecendo por lá, Gustavo.
Muito obrigado, Taíra, pelas explicações. 120 pessoas, então, na unidade hospitalar. Não há ainda uma definição de planejamento para a retirada desses pacientes psiquiátricos. Taíra, se proteja, fique longe da zona onde pode acontecer essa cratera e qualquer nova informação traga para nós, que entraremos aqui em Breaking News na CNN Brasil com novas informações dessa tragédia que se avizinha em Maceió, que pode ser a maior tragédia ambiental da história do país. Muito maior, por exemplo, do que os desastres acontecidos em Mariana e Brumadinho. Muito obrigado, Taíra, e se proteja. A diretora do hospital explicou os motivos pelo qual o local precisa ser evacuado e que deve acontecer daqui para frente, até que uma nova unidade hospitalar, como trouxe a Taíra, seja construída de forma definitiva. Vamos ouvir. A gente não pode ficar nem a médio nem a longo prazo. A gente precisa sair daqui no sentido tanto para uma relocação provisória até definitiva. E principalmente pela afetação, pelo sofrimento mental dos trabalhadores. A área ficou deserta, né, em torno. Eles alegam que fica muito complexo eles irem e virem, né, de ônibus, de transporte, para essas áreas desertas pela segurança mesmo. Né? A gente agora estamos na definição de espaços, por exemplo, que são espaços que não têm a devida estrutura, né, para uma emergência em um hospital psiquiátrico nesse perfil, uma vez que nós somos o único hospital psiquiátrico 24 horas, emergência psiquiátrica do estado todo, né? Então, a gente também, a nível, participamos junto com o secretário de Saúde e com o CISAL, já pensando também, né, no espaço, né, para que houvesse essa possibilidade, e já visitamos também alguns espaços, de ficar até a construção do hospital. Seria um espaço provisório de longa permanência, porque a construção demora em média de 1 ano e meio, 2 anos.